A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo o primeiro livro das Crônicas, nos capítulos 4, 5 e 6. Quero aqui deixar os nossos votos, nossa homenagem aqui para todas as mamães. Que Deus abençoe cada mamãe, nessa missão tão maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de vocês. Amém? Vamos lá então? Primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo de número, nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6. Lembrando sempre que nós estamos lendo ainda a questão das genealogias, Então, o capítulo 4 vai falar sobre os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaete, e Jaete gerou a Aunai e Laade. Estes são as famílias dos Zorateus. Estes foram os filhos do pai de Etan, Jezreel, Isma e de Baz. Era o nome da sua mãe, Halazerponi. Nome complicado, Nome difícil, E mais Penuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Relá e Naará. E Naará deu à luz a Azuzão e Éfer a Timenei e Rastari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Rela, Zeret, Izar e Etan. E Cos gerou a Anub e Zobeba e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabes, agora essa é a oração de Jabes, aqui é bem interessante, atenta para aqui, E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, porquanto com dores deu a luz. Então o nome Jabes significa dor, porque Jabes invocou o nome do Senhor, o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glória a Deus. Meditemos, pois, nessa oração de Jabes, que foi uma oração por libertação, por restauração, e Deus concedeu a ele. Amém? E Quelub, então no meio das genealogias aparece aí essa oração maravilhosa de Jabes, E Quelub, irmão de Suar, gerou a Meir, e este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafá, e Pazéia, e Taina, pai de Ir-Anás. Estes são os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel, Seraías, filho de Otiniel, Hatate, e Meonetai, gerou a Ofra. Seraías gerou a Joabe, pai dos vales dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Ilá e Naã. E o filho de Elá, Kenaz. E o filho de Gelael, Jealelel, Zife e Zifa e Tíria e Azarel. E os filhos de Esdra, Jeter e Mered, e Éfer e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e a Samai, e a Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e Éber, pai de Zocó, e Juctiel, pai de Zenoa. Estes foram os filhos de Bitia, filho de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã, Abqueila, o Garmita e Estemoa, Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon e Rina, e Bet-Renã e Tilom. E os filhos de Izri, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Jutá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de lino, de Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba, e os de Joás e de Sarate, e dominaram sobre os Moabitas, e Jezub-Leen, porém essas são as mais antigas. Estes são os oleiros que habitaram nas hortas e nos cerrados, e eles ficaram ali com o rei a sua obra. E os filhos de Simeão foram Nemuel, Janim, Jaribe, Zerá,
de Saul, cujo filho foi Salum, e o seu filho Mibsam, e o seu filho Misma, e o seu filho Misma foi Ramuel, a quem foi filho de Zacur, de quem foi filho de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém os seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a família não se multiplicou tanto como os filhos de Judá, e habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcobe, e em Azul-Sunim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Essas foram as cidades até que Davi reinou, e foram as suas aldeias, Etã, Iaim, Rimon, Toquen, Azan, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Essas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe e Janleque, e Josa, e o filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elionai, e Jacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Jesmiel, e Benaia, e Ziza, filho de Zife, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Zinri, filho de Semaías. Estes registrados por seus nomes foram os príncipes das suas famílias, e suas famílias dos seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, no oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. Acharam o pasto fértil e a terra espaçosa, e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Antes, estes, pois, são descritos por seus nomes, e vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e as habitações dos que se acharam ali, e destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram esse lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens, foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filho de Ize, e levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas que habitaram ali, e habitam ali até hoje. O capítulo 5 segue com as narrativas genealógicas. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu esse a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para que não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele provém o príncipe, tá vendo? Porque a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes Enoque, Palu, e Esrom e Carme. Lembrando sempre que aqui no versículo 2 aqui tem uma profecia messiânica, tá? Os filhos de Joel, Semaías, de quem o filho de Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho, Mica, de quem foi filho, Reaías, de quem foi filho, Baal, de quem foi filho, Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso, e este foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos na genealogia, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jageiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram na banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque o seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos e caíram pela sua mão, e eles habitaram com suas tendas defronte toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bassã, até Salca. Joel foi chefe, e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bassã. E os seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, e ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Buz, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da casa dos seus pais. E habitava em Gileade, em Bassã, e nos lugares da jurisdição, como também todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas.
Todos esses foram registrados segundo as suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, os gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada e entesavam arco, eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram à peleja e fizeram guerra aos agarenos, como a Jutur e a Nafis e a Nodade, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e eles deu ouvidos por quanto confiaram nele. E levaram presos seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas, porque muitos feridos caíram, porque Deus era na peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bassã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon. Eles se multiplicaram. Estes foram os cabeças das suas casas paternas, a saber, Éfer, e Ize, e Eliel, e Azriel, e Jeremias, e Rodavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome, e chefe da casa de seus pais. Porém, transgrediram contra Deus de seus pais, e foram após outros deuses, dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levaram presos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Halá, e a Rabor, e a Hará, e ao rio Gozã, até o dia de hoje. Agora o capítulo 6 vai falar sobre os descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate foi Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou a Finéias, Finéias gerou a Absua, e a Absua gerou a Buque, Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meriaote, Meriaote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube, a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Aim-Maaz, e Aim-Maaz gerou a Azarias gerou a Joanã, Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, que tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak, e Jeozadak foi levado ao cativeiro, quando o Senhor levou presos os de Judá e de Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foi Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Eissar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias dos levitas segundo os seus pais. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, e Jetrai, seu filho. E os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, e Assir, seu filho. Eucana, seu filho, e Eli. Aí você vê que Eucana aqui, ó, era o pai de Samuel, tá? Seu filho, e Ebisabe, seu filho, e Assir, seu filho, e Taate, seu filho, e Uriel, seu filho, e Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amisai e Amiote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram, olha lá, ó, Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeurão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, olha lá, Vasne, seu primogênito, e o segundo era Abias. E os filhos de Merari, né, o seu filho, Libni, seu filho, e também Simei, seu filho, e Uzá também seu filho. Seu filho Simei, filho de Ragias e filho de Asaías. E estes são, pois, os que Davi constituiu para o sacerdócio do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministraram diante do tabernáculo da tenda da congregação, como cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o costume do ministério. Estes são os que ali estavam com os filhos dos coatitas: Renã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, e filho de Eucana, filho de
Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amissai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Besaías, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quise, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Estes são os irmãos de Levi que foram postos a todo o ministério do tabernáculo da casa do Senhor. E Arão e os seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, sobre toda a obra do lugar santíssimo, para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finés, seu filho Absua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, e seu filho Zadok, seu filho Aim-Maaz, e esses foram as suas habitações segundo os acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos Coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arrabaldes, e que rodearam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebron e Libna, e os seus arrabaldes, a Jatir, a Estemoa e os seus arrabaldes, e Hilem e os seus arrabaldes, e Debi e os seus arrabaldes, e Azan e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. Arrabaldes aos derredores, tá, irmãos? Ao redor, tá? E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, a Elemete e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, que era a cidade de Jeremias. Todas as cidades pelas suas famílias, foram 13 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo de Manassés, metade de Manassés, por sorte, tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bassã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, por sorte, tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, os quais deram seus nomes. Quanto mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo, que lhes deram da tribo de Efraim, porque lhes deram as cidades de refúgio, Sinquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes, e Jocmeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Essas são as cidades que ficaram na família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram Golã e Bassã e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E as tribos de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Massal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes, e Rucoque e os seus arrabaldes, e Recobe e os seus arrabaldes, da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Anon e os seus arrabaldes, e Kiriataim os seus arrabaldes. E ficaram os filhos de Merari da tribo de Zebulon, e tiveram Rimono e os seus arrabaldes, Tabó e os seus arrabaldes, da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, Abezer, no deserto, os seus arrabaldes, e Jaza, os seus arrabaldes, e Quedemote, os seus arrabaldes, e Mefaate, os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade, os seus arrabaldes, e Manaim, os seus arrabaldes, e Esbom, os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. No total, 46 cidades dedicadas aos levitas. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.